Será que o Endeavor e o Hawks vai conseguir bater de frente com o All For One? Então, bora descobrir hoje nesse capítulo. E aí, pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos ao Animania. E mano, na moral, nesse sábado maravilhoso temos mais um capítulo épico de My Hero Academia. Então bora lá começar esse capítulo de hoje, capítulo 354. Aqui já começa o capítulo falando, o Hawk falando para o Endeavor que o All For One tem um grande ponto fraco, que esse ponto fraco nada mais nada menos é a sua máscara. De acordo com alguns registros que o Sten roubou antes da fuga da Tatanos, ele falou sobre esse dispositivo, que esse dispositivo é praticamente algo que faz ele respirar, faz o próprio All For One respirar, como se fosse um Darth Vader. Se o Darth Vader tirar a máscara, ele morre, praticamente isso ele quis dizer. É a mesma coisa com o Endeavor, quer dizer, com o Endeavor não, com o All For One. Se ele tira essa máscara, ele morre, e já mostra isso com os outros heróis comentando. Ele deve estar bem ciente disso. O próprio Jaqueta fala que o All For One sabia também dessa desvantagem dele, e com isso ele ia conseguir praticamente evitar o número de ataques se fosse o possível. Então o Hawks tem uma ideia brilhante, que é: vamos atacar com tudo que a gente tem para tirar a distração dele. Conseguimos assim pegar e tirar pelo menos uma parte da máscara para ele ficar tipo sem poder respirar. E é isso que acontece, dando continuidade do capítulo anterior, que eu vou deixar aqui em cima linkado. O Endeavor e o Hawks partem para cima com tudo, para cima do All For One. E o All For One: eu fui ignorado, que grosseria de vocês. Com isso o Hawks grita para o Endeavor e eles fazem um contra-ataque ou um combo chamado Hell Curse, que corta com penas e fogo misturado, atingindo o All For One. Mas o All For One consegue desviar. Logicamente o vilão número 1 tem que ser o bicho papão, tem que ser isso, porque se não for, né, aí fica sem graça. Com isso o All For One começa a provocar, dizendo: vocês estão agindo como a Recovery Girl conseguiu curar completamente, teve que compensar as penas por coisas artificiais. Você acha que vai recuperar sua velocidade, Hawks? Com isso o Endeavor parte para cima com tudo contra o vilão número 1, usando o Vanish Fist e dando um baita de um soco de fogo, arrastando o próprio All For One um pouco para longe. Com isso o Hawks percebe que o Endeavor tá em um ritmo muito mais tipo fora de sintonia. Tipo, eles estavam planejando atacar juntos, mas tipo, parece que o Endeavor tá atacando sem o apoio do Hawks. Se o Hawks não tiver ali, vai ser ruim. Com isso o Endeavor grita: vamos, Hawks, continuar, estamos causando dano à regeneração desse maldito. Com isso o All For One segura, fazendo uma barreira, dizendo: ai ai, Endeavor, todos lutando para cumprir seu papel nessa guerra, nem mesmo os impacientes estão dando tudo de si contra os inimigos à sua frente. Então por que sua cabeça continua em outro lugar? A sua obra-prima deu fim ao produto defeituoso. Fique feliz por isso. Com isso o Endeavor grita: cale a boca, e o Hawks manda o Endeavor calar a boca para ele não responder, lembrando dos incidentes que aconteceram com o All Might em Caminiro, em Caminho, onde isso é mostrado na primeira temporada, que foi ali onde os danos do All Might, ele conseguiu aqueles danos na barriga e conseguiu aquelas várias cirurgias. Com isso o vilão número 1
começa a provocar ainda mais o Endeavor, falando: sabe, há muito tempo estava interessado em uma busca desorientada, interesse por poder. Pessoas como eu não resistem à tentação de suprimir um solo fértil. Você não encontrou, não foi? O corpo do pequeno Tora, certo? Com isso, o próprio herói número 1 entra em choque, porque aquilo era praticamente uma provocação, dizendo que o Endeavor não tinha achado o corpo do seu filho após aquela luta deles, após aquele treinamento excessivo para o Toga conseguir as chamas mais poderosas que a do próprio Endeavor. Com isso, começa o Hawks a pensar, dizendo ele estava aguardando uma carta dessas, e vindo a memória do Hawks, o Endeavor chorando, ele vendo os outros heróis, laços sendo destruídos, e vê que aquele pai que estava chorando era um pai que estava chorando porque ele queria que seu filho voltasse para casa. Com isso, o Hawks diz: isso é ruim, preciso dar suporte a ele. Hawks gritando, manda o Endeavor focar na missão, pensando para acabar de frente com o All For One o mais rápido possível, mandando ele ficar calmo. Mas o Endeavor parece que já perdeu o controle faz tempo, gritando: All For One! Com isso, o All For One atinge o Endeavor na barriga, a mesma coisa que ele fez com o All Might em caminho. Assim, o herói número 2 grita: Endeavor! Assim, o próprio All For One conseguiu afastar o próprio Endeavor para longe, fazendo ele cair no chão lá embaixo. Mas mesmo assim, o próprio Hawks tenta salvar o Endeavor com suas penas artificiais, mas a equipe dá um suporte a Hawk, que a equipe da classe A chega com uma habilidade chamada High B. O próprio All For One e o próprio Hawk se surpreendem com a chegada dos dois membros da classe A. A menina, a nossa grande música, diz: eu não estou acostumada a voar numa coisa assim. E o próprio Tomiyama fala: eu ainda estou aprendendo a controlar. E a sombra diz: seu idiota. Com isso, o Hawks grita, falando que eles iam morrer se eles não saíssem dali. Mas só que o herói da classe A grita falando: a gente sabe que não estamos a seu nível alto assim, mas a gente estamos aqui para dar suporte. Com isso, o All For One fala: insetos que cedem ao All For One. Nos quadrinhos que eu lia, os coadjuvantes eram mortos para engrandecer o rei dos demônios. Mas eu acho que essa ideia de vilão maligno para poder se aproveitar de poder não existe mais. A própria Jaro grita falando: que tal guardar esse papo furado para depois que vencemos você, All For One, ou algo assim. E assim termina o capítulo 354. Derrotem o líder dos vilões juntos, 4 contra 1, mano, na moral, 4 contra 1, agora imagina aí, 4 contra 1, uma porrada vai rolar muito, né, velho? Mas, né, se assim for, o Endeavor tá machucado agora, vai ser 3 contra 1 agora, mano. Endeavor vai voltar todo ferido, mas vai voltar. Bom, se gostaram do capítulo de hoje, não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilharem. E comentem aqui embaixo o que acharam do capítulo de hoje, mano. Será que essa equipe de 3 ou de 4 vão conseguir ganhar do All For One? O que vocês acham? Então é isso, pessoal. Valeu, falou.
Até mais e aproveite esse sábado maravilhoso e fui!